Olá pessoal, meu nome é Nildo e hoje eu quero apresentar para vocês dois projetos que eu tenho, tá? São duas linguagens de programação em português brasileiro, tá? E eu digo português brasileiro porque elas são acentuadas e eu tentei tirar o máximo de anglicismos possíveis, tá? Vamos lá, nós temos uma dessas linguagens que se chama Sol e é uma linguagem que é bem parecida com Lua, é quase uma tradução direta de Lua, tá? Só que com algumas nuances que eu vou apresentar para vocês. Então, essa linguagem Sol, é uma linguagem de script, você pode ver aqui no GitHub dela, e vai ter algumas informações aqui de como programar com ela e tal. Mas uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que ela não foi escrita em C, ela foi escrita em NLD. E tem aqui a extensão NLD. Se nós clicarmos no arquivo, vamos ter aqui um código bem parecido de Lua, tá? Só que com a tradução para palavras-chave em português, tá bom? Beleza. Então, o que é essa linguagem NLD? Só para mim apresentar para vocês rapidamente. É uma linguagem de programação que ela é um fork do TinyC Compiler, que é o compilador de C, é um compilador pequeno, tá? Mas ele é um compilador funcional, ele é muito potente. E eu usei ele, eu refatorei ele, eu fiz algumas modificações para ter uma linguagem de baixo nível em português também. E aqui a gente tem a sintaxe dele, as palavras-chave. Não foi traduzido tudo ao pé da letra, tem muita coisa diferente. E aqui também tem algumas coisas opinadas, tá? Então, a arquitetura de pasta, isso aqui é pura... eu estou opinando aqui, tá? Não é obrigatório seguir assim, mas como a gente quer um padrão desde sempre, né? Porque uma coisa que tô tendo dificuldade com projetos em C é que a arquitetura de pasta é muito diferente de projeto para projeto. Às vezes aí você não tem um padrão de teste, se deve ter teste, se não deve, onde fica o arquivo de build, esse tipo de coisa. Então, aqui eu tentei padronizar o máximo possível, tá? Não precisa seguir, mas é recomendado que siga, beleza? Ele está simples dessa forma porque eu quero reconstruir esse site usando as próprias funcionalidades da linguagem e é por isso que está simples assim. Ele também está no GitHub, tá? Então, temos essas duas linguagens, tá? Uma de script e a outra de baixo nível. Eu vou começar aqui pela linguagem de script, tá? Com vocês. E se você vir em instalação, vai ter... eu devia ter feito um hiperlink aqui para você baixar, mas é só copiar aqui. Eu acho que quando você assistir esse vídeo, provavelmente eu já fiz o hiperlink. Vamos lá. Eu vou abrir aqui meu terminal do Windows, porque é o seguinte. Eu vou apresentar essa linguagem em Sol, cd, downloads. Opa. Eu vou apresentar essa linguagem Sol aqui no modo interativo, tá? Ela tem modo interativo, igual outras linguagens de script. Eu vou apresentar ela aqui, só que ela tem um porém. O modo interativo atual dela, agora, ele só funciona no aplicativo de terminal do Windows. Então você precisa ir lá na Store, do Microsoft Store, e precisa baixar esse aplicativo aqui. Se você tentar rodar com CMD direto, ou se você tentar até rodar com Git Bash, o meu Git Bash, quer ver, ó, só para vocês terem noção, eu já vim aqui em opções, já fiz a alteração aqui para o TF8, quer ver, ó, teclado não, texto. Já fiz a alteração para o TF8, eu já tentei modificar ele para mim rodar o modo interativo aqui, só que ele aparece sintaxe erro. Então eu preciso corrigir isso depois, tá? Enquanto não está corrigido, o modo interativo somente, o código ele funciona em qualquer terminal, só que o modo interativo ele só vai funcionar aqui no terminal, tá bom? No aplicativo do terminal do Windows. Então vamos fazer o nosso clássico Hello World. A função chave aqui para isso, você pode até remover os parênteses aqui, só colocar exiba, olá mundo. Pronto. Veja que está até acentuado. Aqui você também pode declarar variáveis, então vou colocar meu nome aqui. Olá, aí meu nome. Nome é igual a Nildo, na verdade. Aí a gente coloca exiba. Aí, como não é um texto direto,
eu vou colocar algo concatenado aqui, precisa do parênteses, tá? Vou colocar o lá espaço, vírgula espaço, 2 pontos, que é o operador de concatenação, o nome, 2 pontos, colocar exclamação aqui, olá, Anildo. Perfeito? Agora, se eu quiser criar uma função aqui no meu modo interativo, função soma, eu recebo o meu primeiro número, recebo o meu segundo número, retorno o primeiro mais o segundo, escrevo o fim, para dizer que acabou a função. Opa, precisa de um espaço aqui. Perfeito. Coloco exiba, soma de 10 mais 20, é quanto? É 30. Então, veja que o modo interativo aqui da nossa linguagem está funcionando. Eu consigo digitar os códigos, eu consigo declarar variáveis. Só queria deixar claro que ele está funcionando ali no terminal, ou no aplicativo do terminal somente, tá bom? Agora vamos fazer o quê? Vamos abrir um bloco de notas aqui. Nesse bloco de notas, aí eu vou salvar um arquivo chamado exemplo.sol. Aqui em downloads, todo esse tipo de arquivo. Pronto, salvar. Vou salvar aqui um exemplo.sol e aí vamos ver um pouquinho mais sobre essa linguagem. Toda variável que você digita assim, igual eu fiz, ela é global, tá? Ela tem a visibilidade global. Se você quiser deixar a visibilidade dentro do escopo de arquivo ou dentro do escopo de função, você tem que colocar local e depois o nome da variável. Vou colocar sobrenome aqui. Sobrenome. Então, Carneiro. Beleza. Então, para variável global, eu coloco sem nada. Para variável local, eu coloco, ou para escopo limitado, eu coloco ali a palavra local. Para declarar a função, você precisa do nome da função. Deixa eu colocar comentário. Comentário é dois traços assim, tá? Você precisa da palavra-chave função, o nome da função, parênteses, conteúdo da função e a palavra fim, certo? Então, se eu quiser colocar função, saudação, exiba, bem-vindo, eu posso e eu não preciso retornar nada, tá? Só vou colocar um fim aqui e aí já é uma função válida, tá? Vamos ver um exemplo disso aqui. Eu vou chamar saudação. Veja que eu estou escrevendo saudação com... Opa, saudação, não sudação. Eu estou escrevendo com cedilha e com o tiozinho ali, né? O acento tio. Então eu posso escrever sol, exemplo, sol, e olá, está executando o nosso bem-vindo. Ele ignorou a linha do comentário. Por mais que eu tenha essas variáveis aqui, ele não imprimiu, ele só imprimiu a saudação porque eu chamei aqui. Eu posso fazer, por exemplo, só deixa eu ver aqui, eu vou fazer assim, só para mim explicar a questão da variável global. Peraí. E global e local. E vou colocar para executar, então temos Anildo Carneiro e Anildo Cabrito. O nome Anildo, ele é pego dentro e fora da função, e o sobrenome Cabrito é simplesmente dentro da função, certo? Então aí você consegue controlar escopo de variável, você consegue controlar função, esse tipo de coisa, coisas que só aquela função pode ver. Mas o que eu quero mostrar para vocês disso tudo é sobre a acentuação, o espaço, os caracteres especiais. Isso tudo funciona, tá? Isso tudo faz parte da linguagem. Não é algo que você tem que fazer uma gambiarra para funcionar. Não, ele funciona dessa forma, tá? Tanto que aí você pode vir também
no próprio site aqui da linguagem. Em referência rápida, você vai ver assim um resumo geral, tá? Se você tiver com pressa, eu sei como funciona a Lua. Eu tô com pressa para testar a linguagem. O que eu faço? Vem em referência rápida aqui. Você dá uma lida bem por cima, tá? E aí você vai... E você lendo bem por cima, você vai saber como que funciona. E aqui já existe algumas informações, por exemplo. A gente não tem enquanto, a gente não tem faça e a gente não tem repita. Para você fazer loops, você precisa usar early return com... Ai, esqueci o nome do termo agora. Quando você chama uma função... É que eu tô com o termo TCO na recursão, pronto. Para você poder fazer loops, ou para você fazer laços, né? Você vai precisar fazer recursão, você vai precisar usar o goTo, o execute ali da linguagem, porque com o goTo, por exemplo, você consegue colocar o nome do rótulo e você consegue deixar mais descritivo o que você está fazendo. Com esses loops ou com esses laços aqui, por mais que nós já estamos acostumados a eles, você não consegue nomear eles, aí você tem que capsular eles em funções. Aí eu deixei ele bem limitado, eu removi alguns desses loops, tá? Alguns desses laços, para a gente poder usar somente a função e poder usar somente o execute, que é o goTo de Lua. Aí tem o resumo das bibliotecas aqui, tá? As bibliotecas que você pode usar. Algumas coisas também sobre os métodos que você pode usar aqui, tá? Sintaxe bem resumida. Então, aqui em rápida, na referência rápida, se você sabe sobre Lua, você vai poder ler isso aqui e você vai poder sair programando, tá bom? Você só vai procurar aqui qual que seria a tradução para a ferramenta que você já conhece. Você pode vir em como começar, e aqui do lado, no nosso site aqui, aí de fato vai ter, se você não sabe nada de programação, você sabe zero de programação, e quer aprender de forma bem didática, aí pronto. Isso aqui é onde você vai ler com cuidado, e você vai aprender sobre a linguagem, ou até mesmo aprender a programar, tá bom? Você pode ler devagarinho aqui, tá tudo em português, tá explicado, tem código. Eu já te ensinei a usar o modo interativo, você consegue usar com arquivos. E você não precisa nada além do que um executável. Ó, o executável de Sol, só deixa eu aumentar aqui, ele diminuiu. Pera aí, pronto. O executável de Sol, ele tem 400 kilobytes, tá? 450 kilobytes. Você precisa baixar um executável de 450 kilobytes e você precisa de um bloco de notas. É isso que você precisa para programar com essa linguagem. Então, tá aqui a documentação. Agora vamos para algumas coisas que eu adicionei, tá? Que não são da biblioteca padrão. Em biblioteca padrão de Lua, você tem corrotinas, tá? E elas funcionam um pouco diferente do que algumas outras linguagens, mas existe corrotinas. Basicamente, você suspende uma tarefa e volta com a tarefa depois. Aí você consegue fazer isso com a linguagem. Isso já existe em Lua. Se você sabe Lua, você sabe usar a corrotina. Aí existem outras bibliotecas, que é a biblioteca de filamento, que aí você vai fazer a sincronia. Então você tem uma filamento e tarefa, e aí você vai poder agir de forma assíncrona mesmo. Tem também paralelismo, que aí, se você sabe a diferença de assincronia e paralelismo, você vai... Se você não sabe, vai ter a explicação aqui certinho para você, tá? Eu só estou apresentando que existem coisas diferentes. Então, se você tem paralelismo, que você vai conseguir executar um código de uma forma diferente aqui também, que aí você vai usar múltiplos núcleos da CPU. A sincronia, você usa o mesmo núcleo para fazer tarefas múltiplas. Paralelismo, você usa núcleos diferentes para fazer tarefas diferentes. Tá bom? E aí você tem canais, que é quando uma tarefa ou um processo ali pode conversar
um com o outro, tá bom? Então, isso aqui não existe na linguagem Lua, mas foi algumas coisas que eu adicionei nessa linguagem para deixar ela um pouquinho mais robusta. Claro que daria para implementar com biblioteca C ou de outras formas, na linguagem Lua, só que aqui você já tem na biblioteca padrão, tá bom? Outras coisas, biblioteca teste, viu? Na linguagem Sol, você já tem uma biblioteca de teste que é biblioteca padrão, tá? Então, você pode fazer testes automatizados com o padrão da linguagem, sem baixar nenhum framework, sem baixar nenhuma biblioteca aleatória, sem nem precisar usar um gerenciador de projetos. Você consegue fazer testes, então faça testes, tá bom? Faça testes no seu código. Isso já existe na linguagem padrão ou na biblioteca padrão da linguagem Sol. Nós estamos incentivando os testes, tá bom? Outra coisa que tem aqui, depuração, aí tem mais coisas aqui de informações, de você lançar erro e tal, para você depurar o seu código. E aí tem explicação aqui, eu não vou passar por toda um por um agora, estou dizendo que existe. E nós temos também o nosso NDS, que é a nossa notação de dados Lua, notação de dados Sol, desculpa. Notação de dados Sol, que é um arquivo parecido o JSON, não é JSON, tá? Porque no JSON aqui são 2 pontos, por exemplo. Em Lua é igual, em Sol é igual. Eu falei tanto Lua que eu estou repetindo agora. Olha lá, o formato de NDS é similar às tabelas de Sol, sem a necessidade de retorno de chaves, tá? Então é assim que você escreve um arquivo NDS. E se você ver aqui onde eu recomendei, faço a recomendação da arquitetura de pasta para NLD, você vai ver que tem projeto NDS. Então o futuro gerenciador de projeto, que já está no papel, na verdade já está no beta já que eu estou fazendo, o futuro gerenciador de projeto e gerenciador de dependência vai usar a notação NDS, tá? Não vai usar JSON, não vai usar XML, não vai usar YAML, vai usar NDS. Então é essa notação. E a linguagem Sol já tem a biblioteca de carregar e fazer conversão para tabela. Ele já tem as funcionalidades que precisa para essa linguagem, tá? Para essa notação, na verdade. O suporte necessário ali. Beleza. E a última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver, canais, paralelismo. Tem uma outra coisa aqui. Pronto. Tanto em Lua quanto em Sol, você pode programar em diversos paradigmas diferentes, tá? E aí eu separei, por exemplo, o paradigma imperativo, eu sei que não se resume só a isso, mas é como eu quis exemplificar aqui. É como se a gente estivesse trabalhando com uma máquina de estados, tá? Não se resume só a isso, mas foi como eu coloquei aqui. E aí tem um exemplo de código que você só vai usar execute, ou execute, né? E aí você consegue fazer loop, olha lá, você consegue fazer loops com execute, e você consegue fazer até uma calculadora, olha lá, você consegue fazer uma calculadora dessa forma. Então isso vai muito da sua criatividade. Se você sabe criar dessa forma, se você precisa fazer um script rápido, não quer fazer orientação a objeto, não quer fazer... Não, você só quer... se eu quisesse ter uns rótulos aqui para mim fazer o programa funcionar, pode usar execute, não tem problema nenhum, você consegue simular loops, se você é um programador, você consegue se virar. Mas isso é só um exemplo de uma forma de programar. Tem um outro exemplo aqui, que é um exemplo procedural, que também não se resume só ao que está aqui, eu só estou querendo dar exemplos aqui, tá? Então veja que a mesma calculadora agora está sendo feita por funções. E eu fiz funções que estão aleatórias no coisa, né? Não estão encapsuladas essas funções aqui. E aí temos uma função calcule que faz toda a verificação nela mesma e pode calcular o que você quiser. Então esse também é um paradigma que é aceito. No paradigma anterior, imperativo, é como se fosse uma máquina de estado, tudo é um estado só, sem encapsulamento de contexto, sem encapsulamento de escopo, sem blocos de escopo. Aqui no procedural, por exemplo, você já consegue separar os escopos. Aí nós temos orientação a objeto, e aqui dá uma pegada.
A linguagem Lua e a linguagem Sol são linguagens prototipadas. E aí você consegue simular a orientação ao objeto, tá? Por mais que o que a gente chama de orientação ao objeto hoje está mais para orientação a classes. Então, a gente simula os nossos objetos aqui usando tabelas, hash tables, né? E você consegue ter objetos, ter funções de objetos e esse tipo de coisa. Isso tudo por conta dos metamétodos, tá? Então você vai precisar dar uma estudada ali nos metamétodos para ver o que eles fazem. E para você poder entender também como que funciona aqui a nossa orientação ao objeto. Nós temos o construtor com o chame e nós temos herança com índice, tá? Então dá para fazer herança nessa linguagem e dá para fazer construtor nessa linguagem, tá? Aqui dá vários exemplos de código, então pessoa, classe vezes instância, e aí vai explicando como você pode programar nesse paradigma. E assim, ele é muito verboso, tá? Usar esse paradigma na linguagem Sol é um pouco verboso e ele é diferente. Ele é bem diferente porque você não tem classes igual a palavra-chave classe igual outras linguagens têm. E aí você acaba que você demora um pouco para você acostumar. Então veja que a leitura dela não é uma leitura tão fácil, tá bom? Não é uma leitura fácil. Dá para implementar. Ela faz as mesmas coisas. Ela faz encapsulamento, faz herança, ela consegue fazer o que as outras linguagens de orientação a objeto faz. O problema é que ela é mais verbosa e com palavras-chave diferentes, tá bom? Então, um paradigma existe nessa linguagem. E aí tem toda a explicação aqui de como o paradigma funciona, com muitos detalhes, mas muitos detalhes mesmo. E aí você pode pegar aqui as informações. Beleza. E o último é funcional. E eu já vou resumir de novo. Eu sempre deixo as coisas bem pontuadas. É porque acontece. Nós já viu que essa linguagem é uma linguagem totalmente dinâmica. Ela não é uma linguagem estática. Não é uma linguagem que vai ter coisas imutáveis. Ela não tem palavra constante. Então, tipo, essa linguagem aqui é uma linguagem que você implementa o paradigma funcional por convenção, tá? Não é por Haskell, que se você não fazer de forma funcional, não funciona, entendeu? Tem linguagem que é assim, ou você faz de funcional, ou ela não funciona. Aqui ficou até engraçado de ouvir isso. Aqui em Sol é diferente, aqui é por convenção, tá? Você aplica esse paradigma por convenção. Ele dá as ferramentas, então você tem Closure, você tem alguma função anônimas, né? Você tem algumas coisas que ajudam na programação funcional, mas eu estou enfatizando já para você que é por convenção, tá? É tudo por convenção, não é algo que se você não seguir, a linguagem não vai funcionar. Aí aqui ensina como fazer curry de funções, ensina como usar o TCO, ensina como fazer as coisas aqui, as clauses, né? Ensina como fazer. A documentação está bem robusta, tá? Ela está muito robusta, você consegue ler, entender e sair programando em uma linguagem aí totalmente funcional. Você consegue usar em produção essa linguagem, beleza? Agora, deixa eu apresentar para vocês a linguagem NLD, tá? A documentação dela é bem mais simples, mas bem mais simples mesmo. E ela é um pouquinho mais chatinha de você poder instalar no seu computador, tá? Porque acontece, nesse momento desse vídeo, não tem como você compilar direto para Linux. Porque o TinyC Compiler, o que ele faz? Ele compila a parte da linguagem em si, depois ela pega o runtime do seu sistema operacional para dar continuidade com o TCC, que é o TinyC Compiler. Então, no estado atual, o GCC ou o Clang, ele consegue fazer parte do processo, ele faz parte do processo, mas quando chega nessa parte da runtime, que é para a própria linguagem fazer a parte dela, no Windows dá certo, tá? No Windows dá certo porque
o, no Windows, o Time Compiler, por exemplo, ele constrói toda a runtime. No Linux, não, ele já aproveita o que está no sistema operacional. Eu já identifiquei o problema e eu vou corrigir, tá? Daqui a um tempo vai estar disponível totalmente para Linux. Hoje não tá, hoje só tá para Windows, mas eu já testei com o Wine e que com o Wine ele funciona tranquilamente. Com o Wine ele funciona sem problemas. Então você consegue baixar o código-fonte, compilar, você precisa do GCC na sua máquina para você poder fazer o build, tá? Aí você vem aqui, claro, né, em Win32, só deixa eu ver aqui se tá, clica em construa NLD e vai estar funcionando, tá? Beleza. Aí aqui nós temos o que eu já disse para vocês, que é pura opinião aqui, tá? Isso aqui é eu dizendo para você o que seria um ideal, idealmente, assim, as pastas mais básicas do seu sistema, tá? Mas se você quiser não seguir, você faz o que você quiser. Se o mundo está dizendo que a gente tem que programar em inglês e eu estou colocando uma linguagem em português, você quiser ignorar todas essas pastas, você ignora, não tem problema nenhum, tá? Aí o que acontece? A primeira coisa que eu coloquei aqui são os pré-processadores, tá? Por que eu coloquei a primeira coisa aqui como os pré-processadores? Vamos lá. Vamos prestar mais atenção agora na linguagem NLD do que na linguagem Sol, tá bom? Nós vamos aqui, eu já tenho o NLD no meu sistema. Então, NLD, deixa eu ver. Já tenho aqui, perfeito. Eu vou fazer um arquivo exemplo.nld agora. Vou criar um arquivo. Vamos lá. Deixa eu vir aqui pro meu... Eu comecei pelos pré-processadores. Por quê? Imagina que você quer programar. A única coisa que você precisa fazer, como você precisa fazer para o programa não crashar, é você adicionar isso aqui. Não precisa de tipo, não precisa de nada. Você precisa adicionar isso aqui e o Windows já entende o que você quer. NLD, exemplo.nld. No Windows você só faz assim, dá um ls, já tem um executável chamado exemplo. Nem precisa você colocar como saída. Mas veja que não apareceu nada, tá? Os pré-processadores, algum deles já tem a saída. Então, quer ver? Eu vou dar um aviso aqui, ó. Espera aí. Colocar um aviso. Aviso. Isso é uma mensagem de pré-processador. Colocar assim. Vou compilar de novo. Olha lá, já apareceu o warning, isso aqui é uma mensagem de pré-processador. Eu não importei nada, eu não usei nenhuma função de exibir na tela, eu só simplesmente escrevi um aviso. E ele está dizendo que na linha 2 do meu arquivo, ele já tem uma saída de uma mensagem que eu coloquei, tá vendo? Então, veja que quando eu uso pré-processadores, eu nem preciso declarar funções. Agora, quer dizer que eu vou usar o pré-processador sempre? Não, porque quando você usa otimização, você tira o warning, tá? Então, eu só queria mostrar para vocês que o pré-processador, ele não depende de funções para funcionar. E o aviso, ele avisa sem parar o programa, e o erro, ele quebra o programa, tá? Então, aqui vocês conseguem usar o pré-processador. Pré-processadores também são importantes, porque você usa o inclua com ele, tá? Inclua. Aí, nós vamos usar o inclua do próprio C, que é o printf aqui. E vamos colocar olá mundo. Olá mundo, tá? Vamos compilar. Vamos executar. Olá mundo. O mais correto a fazer é deixar explícito isso. Então nós colocamos return 0. Veja que lá em Sol estava tudo minúsculo. Aqui em Lua, ou aqui em NLD, está tudo maiúsculo, tá? As palavras-chave.
Então aí eu vou colocar ele aqui, já era a mesma coisa. O tipo de dados, então você tem vazio, que não retorna nada. Você tem lógico, que retorna 0 ou outra coisa. Qualquer coisa, pô, além de 0 pode ser, lógico, pode ser 1, tá? Mas normalmente é 1, tá? 0 ou 1. A gente pode ter também inteiro, que é tipo numérico, sem ponto, flutuante. Aí a gente tem real, que é o tipo numérico com ponto flutuante. Aí a gente tem longo. O longo ele é um tipo numérico maior. O duplo também. Depois eu mostro a diferença para vocês. E o caractere. Qualquer caractere Unicode. Tá. Aqui então nós vamos fazer inteiro e vamos retornar 0, que é o que vocês estão acostumados na linguagem C. Vamos lá. Aí a gente tem também os modificadores de tipos. Uma coisa que eu queria que vocês vissem aqui, né? Nossos modificadores. O curto, ele diminui a capacidade. Não é capacidade, mas a quantidade de memória que um tipo pode ter o nome certo, calma aí, alocar. O longo, ele aumenta a quantidade de memória também, que um tipo pode alocar, tá? O natural, ele faz o quê? Impede que números sejam negativos. E o bilateral permite que números sejam positivos e negativos. Se eu fosse traduzir ao pé da letra isso aqui de C, ia ficar com sinal e sem sinal, tá? Ou sinalizado sem sinal e sinalizado e sem sinal. Aí, quando eu pensei nisso, eu pensei no seguinte, que se eu colocasse com sinal, eu estaria passando uma mensagem que bem clara que tem sinal, ou tem sinal negativo, né, que é o que a gente vê. E sem sinal quer dizer que, tipo, não teria sinal nenhum. Na matemática, número natural é um número positivo, basicamente um número positivo. E eu coloquei bilateral aqui, eu não achei uma palavra melhor, então eu coloquei bilateral para dizer que pode ser tanto positivo quanto negativo, tá bom? Então não está traduzido ao pé da letra. Se você tentar usar o pé da letra, não vai dar certo. Aí a gente tem outras coisas aqui também, por exemplo, que é os qualificadores semânticos, que também tem algumas diferenças. Porque se eu fosse traduzir const porque em C é const, né? Se eu fosse traduzir como constante, eu estaria passando a mensagem que é um valor que vai permanecer na minha aplicação inteira, porque é um valor constante. Mas a ideia, na verdade, é que dentro daquele escopo ele é imutável. Dentro daquele escopo, depois de declarado, você não pode alterar ele.
Então eu achei que a tradução imutável é melhor que constante, tá? Instável é no... Eu não lembro a palavra-chave em C como que tá, deixa eu ver. Aqui é instável. Volátil, né? É instável porque você está dizendo que aquele valor ele pode mudar, pode ser alterado por coisas que estão fora do programa, tá? Então imagine que eu pego a nossa negócio da data lá, quer ver? A nossa constante data. Ou hora. A gente tem uma hora aqui, não tem não? Deixa eu ver. Temos hora. E a gente coloca o seguinte, deixa eu colocar return aqui. A gente coloca... Vamos importar nosso printf. Já vou explicar para vocês essa sintaxe aqui também. Printf. Imutável. Caractere ponteiro. 3 pontinhos aqui. Aí a gente coloca printf e imprime como string. Coloca na sala. Vamos compilar. Pronto, tá com coisa na hora. Então, só que hora, toda vez que eu for compilar ele, ou for executar ele na verdade, vai aparecer eu compilo, coisa. Toda hora tá com um valor diferente. Aquele instável, ele, dependendo da forma que você programa, ele faz com que o valor mude. Ele entende que aquele valor é estável. É instável, né? Ele entende que aquele valor vai ficar alterando por algo que está externo ao programa. Então, quando eu só compilo e imprimo, eu estou dizendo que é aquela hora do dia que eu quero e pronto. Mas no instável, eu assumo que tem alguma coisa externa que está alterando o meu valor, tá? Por isso que é instável esse valor. Integrado são detalhes bem pequenos de ser ali, que basicamente você está dizendo que você está declarando aquela função naquele exato espaço de memória. Tem uma pequena diferença entre integrado e ponteiro, mas aí aqueles detalhes técnicos que normalmente a gente não faz tanto uso assim, né? Dependendo do que você programa. Se você programa para sistema, provavelmente você usa bastante. E exclusivo também, ele você está opinando para o compilador para dizer, na verdade, o exclusivo, o integrado você está opinando para o compilador. O exclusivo, você está dizendo para quem está lendo que aquela função é a única que vai acessar aquele pool inteiro. Só que isso não é garantido pelo compilador, é só uma sintaxe, tá? Então, dá pra gente fazer isso, como uma atualização futura, que o exclusivo para tipo, quando aquela função for chamada, só ele pode assim, usar aquele ponteiro, ou apontar para aquele ponteiro. Porém, hoje, ele só é uma sintaxe opinativa, tá? Só uma sintaxe convencional. Ela não tem muita funcionalidade no compilador, tá? Aí a gente tem fixo e externo. Vocês viram que o externo, eu já usei o externo aqui, tá? E aqui seria o static do C e o extern do C, tá bom? E o que essas duas funções faz? Bom, o fixo, quando você vai compilar uma biblioteca, você está dizendo que tudo que está com fixo está preso àquela biblioteca. Então, quando você compila a biblioteca, você não exporta, você não deixa visível a função que está com fixo, tá? Eu pensei em colocar privado, só que tem alguns problemas aqui. Porque, primeiro, que ele não tem só essa funcionalidade no C, ele tem outra funcionalidade também, que tem a ver com persistência de dados dentro de função, tá? E é por isso que eu coloquei fixo. E ele também tem um outro problema, que é quando você usa inclua, o prefixo no pré-processador lá, aqui, ó, quando você usa inclua, isso não é tratado como privado. Então eu achei uma tradução ruim, o privado, porque quando eu incluo em outro arquivo, ele não tem a funcionalidade de privado. Então fixo, ele é uma tradução mais
semântica ou uma tradução que passa uma ideia melhor de estar fixo naquela biblioteca ou o valor ele está persistente naquela função do que privado, porque não quer dizer que só porque eu usei fixo que ele está privado, tá? Não tem essa ideia no contexto geral, então eu evitei usar a terminologia privado. O externo é o seguinte, quando eu uso a diferença de inclua para externo, vou colocar aqui inclua. Quando eu uso inclua stdio.h, eu estou dizendo que todo o arquivo de stdio.h ele faz parte do meu arquivo agora. Então eu uno os dois arquivos e eu estou dizendo que esses dois arquivos faz parte do programa e o compilador vai gerar um executável com esses dois arquivos, tá? Então ele trata parecido como se fosse um arquivo só, tem algumas nuances, mas você está importando o arquivo, tá? Você está incluindo o arquivo de fato no binário. Aqui no externo já é diferente. E por que não é import, tá? No externo, eu estou dizendo que essa função printf, ela foi declarada em outro objeto ou em outra biblioteca, então ela é uma função externa, tá? Eu não estou importando ela, porque se eu não tiver a biblioteca que tem essa função, ela não vai funcionar. Eu estou dizendo que ela existe em um arquivo que não é o meu, mas eu não estou importando esse arquivo para o meu código. E por que a gente usa dessa forma? Por que existe essa funcionalidade, né? Porque isso aqui deixa o meu executável mais leve e também porque a gente pode fazer reutilização de código e quando eu quiser mudar a função, atualizar a função, corrigir o bug, eu não preciso compilar tudo de novo. Eu preciso compilar somente a biblioteca. Então vamos supor que eu crio um printf que tem um bug. Aí eu tenho esse exemplo que declarou que o printf está em outro arquivo, né? Se eu corrijo o printf e eu estou usando externo aqui, eu não preciso compilar o meu exemplo de novo. Se eu usei inclua, eu preciso, porque eu incluí o arquivo no binário e então ele está declarado naquele binário. Agora, se eu usei o externo, eu só preciso compilar a biblioteca e substituir ela lá. As duas partes têm vantagem e desvantagem. Para você fazer aplicações standalone, ou aplicações que só depende do executável somente, igual aquele Lua ali, igual aquele sol.exe que a gente viu, o inclua é a melhor opção. Se você quiser um executável que não dependa de mais nada, o inclua é a melhor opção. Mas se você quer um executável pequeno, em que você vai colocar em um contexto onde vários outros executáveis vai usar a mesma biblioteca ou a mesma função, e é uma função que ela não costuma mudar tanto, tipo printf. Printf não muda. Então compensa mais você usar ela desse jeito. Qual que é o problema de usar ela desse jeito? É que se você for fazer assim, você tem que declarar um por um. E aí declarar um por um, às vezes é vantagem. No nosso caso, a gente só tem printf, então o nosso binário vai ficar bem pequenininho. E eu só importei, só referenciei ela, na verdade, né? E veja que aqui você precisa colocar somente a assinatura compatível, não a assinatura igual. Eu não precisei declarar int aqui, eu não precisei declarar char aqui, ou const aqui, eu não precisei declarar char. Eu coloquei uma assinatura que é compatível, tá? Então, se eu declarar assinaturas que são compatíveis, eu consigo usar a função sem problema nenhum. Então, são várias nuances. Eu custei para aprender. Se vocês verem que às vezes eu quebro a cabeça, tá? Mas tanto a linguagem C quanto essa linguagem CTEC, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Mas aí você tem que saber programar. Você tem que saber, tem que suar ali, tá bom? Beleza. Deixa eu mostrar outras coisas também que eu não traduzi ao pé da letra e pode confundir vocês, tá? É o seguinte. Não, vou deixar isso aqui, o printf, tá? Pseudônimo. Gente, em C você tem isso aqui, ó. Deixa eu... type def.
Qual que é o problema do typedef? Se você já programou C, você sabe que typedef ele não declara tipo. Ele declara um apelido para ele declara um apelido para o tipo que você está usando, para a estrutura que você está usando, para a enumeração que você está usando ali. Ele é um apelido, ele não é de fato um tipo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com os nomes que a gente usa, porque se eu estou declarando typedef, eu estou achando que eu estou declarando tipo, e eu faço assim, typedef animal, por exemplo, e tento usar isso aqui depois, não vai dar certo, tá? O que eu preciso fazer, por exemplo, seria eu fazer uma estrutura animal, declara minha estrutura, aí digo que minha pseudônimo de animal é cachorro. Então eu estou dizendo aqui que quando eu usar cachorro, eu vou usar os mesmos campos que animal, tá? Só que eu não estou declarando um novo tipo aqui, tá? Não tem como eu fazer assim cachorro aqui e fazer outras coisas aqui, tá? Não tem como fazer isso aí. Aí não existe esse tipo de herança em C. Então a gente tem que tomar cuidado. É um apelido, tá? Não é uma nova declaração. Você não está estendendo, você só está apelidando uma coisa da outra para o seu programa não crashar, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então aí a gente tem pseudônimo, tem estrutura, tem enumeração, que aí a gente vai ver mais tarde, e união, tá? Tem várias nuances aqui, eu não quero trabalhar agora com isso, só estou apresentando a documentação aqui. Aí nós temos aqui o nosso ponteiro, nosso sinal de referência. Aqui está dizendo mais ou menos como declara as coisas, tá? Como que faz declarações. Então, declaração de variável, declaração de vetor, ponteiro, referência, inferência, como você faz esse tipo de coisa, como funcionam as declarações aqui em C, aqui em NDL, tá? Aqui, nos controladores de fluxo, temos se, para, retorne e execute, tá? A mesma coisa que sol. Em sol, eu já tirei o sinal. Aqui eu não tirei ainda porque eu preciso refatorar muito código para me remover essas palavras-chave. No futuro, eu vou remover essas palavras-chave, tá? Vou remover, pode ficar tranquilo que eu vou remover. Então, se você não quiser que seu código quebre ao usar... Olha que eu escrevi Ctrl. Se você não quiser que seu código quebre ao usar essa linguagem, não use esse não use esse não se, não use enquanto, porque eu vou atualizar a linguagem e isso aqui vai ser removido e vai quebrar, tá bom? Aí nós temos aí os operadores de coisa, os operadores de aritmético, de atribuição e tal. E aí nós temos algumas funções do próprio compilador, tá? Funções aqui, funções ou nomes ali do próprio compilador. E temos mais algumas convenção de código. Veja que NLD é uma linguagem de sistema, é uma linguagem de baixo nível, e é uma linguagem que exige muito que você saiba muita coisa técnica. Tipo de dado, tamanho do tipo de dados, o que é realmente o encapsulamento. É uma linguagem que está, assim, você precisa construir tudo do zero mesmo, assim, é uma coisa que não tem nada muito fácil, não tem nada muito fácil aqui em NLD, tá? É tudo, mas você tem controle de tudo. Por exemplo, aqui só de pensar que você pode usar uma função que está em uma biblioteca e ela não vai ocupar espaço do meu binário, eu posso colocar um binário bem leve, olha, para mim faz muito sentido. Ou imagine que, por estar sendo executado aqui, o que pode ser uma vantagem e desvantagem. No meu computador, esse printf vai rodar de um jeito e no seu do outro. Isso pode ser vantagens e desvantagens. Se a gente tem bibliotecas diferentes, que tem um nome dessa função aqui, ela vai agir de forma diferente. O que é bom para computador, por exemplo, de 32 e 64 bits. Se você troca
a biblioteca, você não precisa refatorar o código inteiro, você só precisa trocar aquela biblioteca compartilhada, sabe? Então, pode trazer vantagens, mas também pode trazer desvantagens. Aí você tem que saber gerenciar suas bibliotecas também, tá? Então tá aí, são duas linguagens, uma compilada, uma interpretada. Uma você consegue declarar tipo, declarar estrutura e você consegue fazer um gerenciamento bem pesado na máquina. A outra você consegue fazer algo mais alto nível, que você pode fazer mais dinâmico. Você consegue usar uma na outra. Tem como você também importar as funcionalidades de, ou você rodar o código de sol dentro do código NLD ali. Vou documentar isso também depois. Então pode aproveitar os repositórios aí e explorar bastante.